Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula do módulo 2. Na aula anterior, concluímos a atividade de desmembramento. Agora vamos dar continuidade às nossas últimas atividades de protocolo. Bom estudo! Falaremos agora de reconstituição de processos. A perda ou extravio de um processo pode ter consequências gravíssimas, acarretando a paralisação da análise de um assunto e atraso de prazos processuais e até mesmo perdas de direitos. Algumas vezes esse extravio é por conveniência, outras por negligência. Sendo assim, quando ocorrer um desses casos, é obrigatório a apuração dos fatos através da abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Para dar prosseguimento à ação administrativa, deverá ser designado formalmente um servidor ou uma comissão para proceder à reconstituição do processo perdido ou extraviado. Vejamos aqui quais os procedimentos a serem adotados para a reconstituição de um processo. Primeiro, resgatar as informações e os documentos que integravam o processo perdido ou extraviado, solicitando, quando necessário, às unidades administrativas por onde o processo tramitou a disponibilização de informações e ou de cópias dos documentos. Reunir os documentos obtidos durante a operação de reconstituição, encaminhando-os à unidade protocolizadora para autuação, sendo atribuído ao processo formado um novo número, mantendo-se o número anterior como referência. Lavrar o termo de reconstituição de processo, o qual será a primeira folha do processo reconstituído. Registrar a operação de reconstituição de processo em sistema informatizado ou, excepcionalmente, em formulário, e encaminhar o processo à autoridade competente que determinou a reconstituição, para que siga seu trâmite. No caso de perda ou extravio de volume de um processo, deverão ser seguidos os mesmos procedimentos, mantendo-se a numeração original do processo, bem como lavrar o termo de reconstituição de volume, o qual será a primeira folha do volume reconstituído. É importante lembrar que a reconstituição de processo é a produção de outro processo que irá gerar a mesma ação. Não se trata de uma cópia do processo que foi perdido. O arquivamento é a guarda do documento avulso ou processo, cuja tramitação cessou, ou seja, chegou ao fim da ação administrativa que determinou a produção do documento. Ocorrerá diante das seguintes condições: por deferimento ou indeferimento do pleito, pela expressa desistência ou renúncia do interessado, ou por decisão motivada de autoridade competente. O documento avulso ou processo ficará arquivado até cumprir seu prazo de guarda, conforme tabela de temporalidade documental, não podendo ser eliminado sem antes passar por avaliação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CEPAD-UFBA. O desarquivamento será realizado quando houver necessidade da retomada da ação administrativa. Nesse caso, o processo é desarquivado e volta a tramitar. Ocorrerá por expressa solicitação da autoridade competente. Após o desarquivamento, o documento avulso ou processo poderá ser tramitado ou a ele serem anexados ou apensados novos documentos avulsos ou processos. A operação de desarquivamento deverá ser registrada no módulo de protocolo do CIPAC. O empréstimo não se caracteriza como desarquivamento, pois ocorre para fins de referência, consulta, reprodução, pesquisa ou exposição, não significando a retomada e a consequente continuidade da ação do documento. O empréstimo de documentos avulsos ou processos deverá ser registrado também no módulo de protocolo do CIPAC. Para finalizar, devemos cumprir as orientações gerais determinadas pela Portaria 1677. São elas: respeitar sempre os princípios éticos para o tratamento dos documentos, mantendo absoluta discrição com relação às informações neles contidas, e observar a legislação em vigor no que se refere ao tratamento técnico dos documentos classificados como sigilosos. Desenvolver seus procedimentos internos, visando a implementação do disposto nesta portaria interministerial. Instituir, manter e organizar unidades administrativas destinadas à execução das atividades de protocolo,
Por conta da acessibilidade, a instalação de setores de protocolo nas instituições deverá ser feita em pavimento térreo, respeitando a Lei 10.098 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Definir se a instituição vai adotar a centralização ou a descentralização das atividades de protocolo. E, por fim, monitorar, através da unidade protocolizadora, todos os procedimentos realizados no módulo de protocolo do CIPAC. Chegamos ao final do nosso módulo. Agora recomendamos a leitura do nosso material de estudo antes de realizar a sua avaliação. Se houver qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail ufbapem@ufba.br ou pelo ramal 6985. Bons estudos, boa sorte e tchau!